Boa noite. Inicialmente quero agradecer pela oportunidade que me foi dada de servir a Deus juntamente com vocês nesses 2 dias e a oportunidade também de ministrar e estudar esse tema que vocês me deram. Sempre que isso acontece é um desafio e você pode ter certeza que a gente aprende muito mais do que ensino, você pode ter certeza disso. Então eu agradeço por esse privilégio, esse presente que vocês me deram. Agradeço ao pastor Carlos, ao pastor Adílio pela oportunidade. O tema dado, um por todos, todos por um, não se tornou apenas um lema dos personagens, os 3 mosqueteiros. Acabou se tornando também o lema de um país, a Suíça. Ela não tem esse lema oficial definido em sua Constituição ou em seus documentos legislativos. Mas 20 anos após ela ter sido formada, 20 anos após a última guerra entre os estados que acabaram formando a confederação chamada Suíça, chamada dos cantões. Então, 20 anos depois, então formada aí como nação, houve uma tempestade nos meses de setembro e início de outubro, isso em 1868, que inundaram então as cidades da Suíça. E os oficiais do governo lançaram uma campanha de apoio às vítimas com esse lema: um por todos, todos por um. Eles estavam usando isso como um slogan para, de modo deliberado, criar um sentimento de dever, de solidariedade, de unidade nacional, aquela jovem nação, aquela nação que estava praticamente nascendo. Anúncios nos jornais circularam então em todo o país, pedindo doações e apoio. E aí a frase passou a se associar de forma até mitológica à fundação da Suíça. Desde então, os políticos e os governantes daquele país têm usado esse tema para incentivar a unidade. E ele foi até inscrito no Palácio Federal da Suíça, logo no início do século passado. Mas é um tema não apenas para a Suíça, é um tema para todo o povo de Deus, é um tema para mim, é um tema para você, é um tema para nós que pertencemos ao povo de Deus. Um por todos e todos por um. Somos um por todos e todos por um. Nós já vimos nas 2 mensagens que para vivermos, para vivenciarmos esta realidade de um por todo e todos por um, é necessário sermos controlados pelo amor de Cristo. O amor de Cristo deve nos controlar, deve nos prender, deve então nos manter pressionados. E vimos hoje pela manhã que é necessário conhecer o fundamento disso para nós. Não se trata de uma propaganda, não se trata de um slogan para nos manter unidos, não, se trata de uma realidade fundamentada na obra do Senhor Jesus Cristo. Ali na cruz, aquele Jesus Cristo morreu por todos nós que pertencemos ao povo de Deus, para que nós nos tornássemos um também, um por todos. E hoje, concluindo, eu quero dizer que a manutenção desta unidade
de um por todos e todos por um, exige um grande esforço de nossa parte. A manutenção dessa unidade exige um grande esforço de nossa parte. Nós temos a ilusão de que a unidade acontece. Isso é deixar as coisas correrem naturalmente, que a unidade acontece. É provável até que alguns que estão planejando casar, ou até recém-casados, tenham, muito bem, estão muito preocupados, eu não morro de sede aqui na frente. Pronto, obrigado. Muito obrigado. Até alguns recém-casados, talvez, ou alguns para casar, podem ter a ilusão de que, ora, basta nós dois nos casarmos e começarmos a vida, que a unidade vai acontecer, a unidade vai cair do céu. Eu sempre lembro de uma expressão do pastor Renato, uma maneira que ele disse numa das pregações em nossa igreja há alguns anos, onde ele disse que a única coisa que cai do céu é briga, viu? Porque o que caiu do céu foi Satanás, não foi? E os seus anjos. Então a única coisa que cai do céu é briga, é desentendimento, é tudo isso. Não tenha a ilusão de que vamos viver naturalmente e a unidade vai acontecer. Não vai. A unidade exige esforço, a unidade exige dedicação. Começando que ela exigiu o esforço do Senhor Jesus Cristo. Veja aí no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 16. João 10, 16. Quando ele está também um discurso após um sinal, isso aqui, um sinal de dar vista ao cego de nascença. A liderança judaica novamente questiona o sinal e descobre que o sinal de fato aconteceu. Aí, como eles não podem negar o sinal, eles questionam Jesus. E Jesus faz a sua defesa no capítulo 10. O sinal é narrado no capítulo 9. Jesus faz a sua defesa no capítulo 10 e a sua defesa é a seguinte: sabe por que esse cego me seguiu, creu em mim, esse cego que eu curei, me seguiu e creu em mim, e a liderança judaica não me segue? Razão simples: esse cego é das minhas ovelhas, a liderança judaica não é das minhas ovelhas. Quem é das minhas ovelhas ouve a minha voz. Quem não é das minhas ovelhas, Jesus diz, não ouve a minha voz, continua cego. E aí, nesse discurso, no verso 16, ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Aprisco era uma espécie de curral, onde no final do dia, o pastor trazia as ovelhas para passarem a noite, quando eles estavam nos arredores da cidade. E Jesus está dizendo: eu ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. E o aprisco a que ele se refere aqui é um aprisco judaico. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são de entre os judeus. A mim me convém conduzi-las. A ideia é: eu tenho que conduzi-las. Não tem outro jeito. Eu vim para esse mundo para falar e as minhas ovelhas ouvirem a minha voz. E além dessas ovelhas do aprisco judaico, dentre os judeus, eu ainda tenho outras. E eu tenho que conduzi-las. Eu tenho que fazer isso. E pode ter certeza, elas ouvirão a minha voz. Aqui nós temos uma base para o sucesso missionário. Jesus tem outras ovelhas. Elas vão ouvir a voz de Jesus. Não precisa ter medo de fazer missões, de ser um fracasso em missões. Esse medo não existe, não deve existir, porque Jesus tem outras ovelhas. Estas ovelhas vão ouvir a sua voz. E aí Jesus diz: e então haverá um rebanho e um pastor. Como resultado desse esforço de Cristo
de chegar a este mundo, de fazer ouvir a sua voz, voz que continua sendo propagada hoje através da sua palavra, voz que pode ser ouvida hoje através da sua palavra. Como resultado deste esforço, as ovelhas do Senhor Jesus serão reunidas num só rebanho, e um só pastor, como foi cantado aqui. Então, a unidade demanda esforço, é necessário esforço. Não pense que a unidade na igreja, aqui na sua igreja, Canaã, ela vai acontecer automaticamente. Não precisa esforço, não precisa ninguém se esforçar. Se somos de Deus, a unidade vai acontecer. Não. Cada um tem que se esforçar, e o exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos formou um, como diz Gálatas 3:28. Apesar de nossas diferenças, Paulo diz: em Cristo não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. As diferenças, então, entre nós acabam quando nós somos unidos a Cristo. Então, como formamos um povo num só nível de status. É isso. Esse texto não está falando de funções. Ele fala daquelas diferenças que nós não escolhemos, diferenças de nacionalidade, diferenças sociais, diferenças sexuais. Mas quando estamos em Cristo, nós somos um povo em Cristo. Isso foi exemplificado ainda há pouco na ceia. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 17, o apóstolo fala sobre isso. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E foi isso que foi simbolizado aqui. Então, na nossa celebração da ceia, nós temos este propósito: relembrar a morte de Cristo, que é a base da nossa unidade, relembrar a obra de Cristo e ao mesmo tempo relembrar que somos um, participamos do mesmo pão, que é o corpo de Cristo, pela fé. Isso é o sacrifício de Cristo, o mesmo sangue simbolizado no vinho, o cálice. Participamos então daquela vida que foi dada por nós, daquele que, como vimos no texto de ontem e hoje pela manhã, daquele que morreu por nós para que nós vivêssemos para Ele. É assim então que celebramos a ceia como este sinal, e o nosso simbolismo procura dizer isso. Originalmente, quando Jesus instituiu a ceia, era um pão só, um pão em forma de pizza, que eram os pães ali eram arredondados, e como era um pão sem fermento, então era um pão achatado. E Jesus pegou, tirou um pedaço, passou para os discípulos, cada um tirou um pedaço, sem ideia, é do mesmo pão nós participamos. E era um cálice só, então Jesus bebeu um gole e passou para cada um deles, e cada um bebeu um gole. Hoje, em virtude da multiplicação de pessoas, da multiplicação das questões higiênicas também, então nós já trazemos o pão partido, certo? É um grupo bem maior, mas interessante, nós trazemos todos os pequenos cálices numa bandeja, que simboliza um único cálice. É como se todos nós estivéssemos bebendo do mesmo cálice. Manter esses simbolismos é importante, porque relembra-nos que pertencemos ao mesmo corpo, que nos nutrimos do mesmo alimento do Senhor Jesus Cristo. Mas, para que pudéssemos ter este pão e este cálice, foi necessário o esforço do Senhor Jesus dar a sua vida. Então a unidade exige esforço. Isso foi exemplificado no livro de Atos, capítulo 4, o verso 32. Atos 4, verso 32. E nós vamos ler, e eu quero
depois fazer uma pergunta para não esquecer que eu sou professor. Então eu gosto de fazer perguntas, senão me esqueço. Não é por vocês, é por mim, viu? Da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma. Vocês já tinham escutado isso nessa conferência, esse texto? Alguém já tinha escutado esse texto nessa conferência? Solonildo, cadê você, Solonildo? Está aí. Ele leva azar que atualmente ele é o meu único aluno que está nessa igreja, coitado. Certo? Mas aí eu vou dizer para os outros que estiveram aqui ontem, hoje pela manhã e hoje à noite mesmo. Vocês já ouviram esse texto? Como? Cantado. Foi a música tema da multidão dos que creram, né? Era só um, o coração e a alma, expressando então exatamente aquela unidade, a igreja expressando a sua unidade. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Agora isso exige um esforço. Compartilhar coisas exige um esforço, e aqui está o exemplo. A igreja compartilhando, já que compartilhamos a mesma fé, já que compartilhamos a mesma esperança, já que compartilhamos o mesmo destino, já que compartilhamos o mesmo Senhor, ora, qual o problema compartilharmos as outras coisas dentro, conforme a palavra de Deus, seguindo os limites impostos pela palavra de Deus? Então não haveria problema. Por quê? Porque já compartilhavam a mesma fé, já compartilhavam a mesma esperança, já compartilhavam o mesmo destino, já compartilhavam o mesmo Senhor. E no livro de Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo começa as suas aplicações da doutrina que ele expôs na primeira metade da carta. Na primeira metade ele mostra o maravilhoso plano de Deus, um plano que é eterno, é desde a eternidade, de tornar o nome de seu Filho conhecido, de centralizar todas as coisas em seu Filho, e que atualmente ele está cumprindo esse plano através da sua igreja. Inclusive ele criou um povo, Paulo vai dizer isso no capítulo 2, de judeus e gentios. Na atual dispensação ele forma um povo, ele formou um, através da obra de Cristo, na sua própria carne. Jesus aboliu a parede da separação, formou um único povo. Aí na segunda metade da carta ele vai dizer como é que a gente vivencia isso, como é que a igreja pode de fato expressar essa verdade. Isso poderia ser resumido em duas palavras: unidade e santidade. E ele trata primeiro da unidade aqui no capítulo 4, versos 1 a 16. Mas eu quero destacar os versos 3 e 4. Não, os versos 2 a 4. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí nos versos 4, 5 e 6 ele mostra as bases dessa unidade: um só Espírito, um só corpo, um só Espírito, uma só chamada, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, e aí vai. Mas nessa primeira, no verso 1, ele está fazendo uma chamada geral da vocação. E qual é a vocação? Aquela exposta nos capítulos 1, 2 e 3. A vocação de expressarmos o projeto de Deus de tornar o seu Filho o centro de todas as coisas. Então, o que é preciso para expressar isso? Unidade e santidade. E aqui ele trata da unidade. É preciso humildade, é preciso mansidão, é preciso longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Para mim, a melhor ilustração de longanimidade é aquela que aparece nos desenhos em quadrinhos, ou mesmo nos desenhos animados da televisão, de um pavio, uma bomba e um pavio. A longanimidade é quando o pavio é bem longo, até a palavra longanimidade, certo? Então, é o oposto de pavio curto. Você conhece essa expressão? Pavio curto.
Então, para manter a unidade, não se pode ter pavio. É preciso ter um pavio bem longo. Entre a crise, o início da crise e a sua explosão, dá tempo a apagar. Dá tempo a bomba não estourar. Dá tempo a alguém intervir. Longanimidade. Suportando-vos uns aos outros. Eu já vi gente que não suporta a ideia de que a gente tem que se suportar. Mas a Bíblia diz: e se você for honesto com o seu coração, você vai ter que admitir que, rapaz, essa igreja é muito boa em me suportar. É sinal de que a graça de Deus está aqui, essa igreja está me suportando. Se você não, isso aí não pode, nós somos crentes, que história é essa de um suportar os outros? Talvez você ainda não sondou corretamente o seu coração, você está se achando. Mas não, você é pecador. Como eu, você é uma pessoa meio complicada de se conviver, meio difícil de se conviver. E que para que a gente possa conviver, é necessário que os outros nos e que a gente suporte os outros, suportando-vos uns aos outros. Aí ele diz: esforçando-vos. E não contente apenas em dizer esforçando-vos, ele diz o que? Esforçando-vos diligentemente. Não é um esforço preguiçoso, se é que existe um esforço preguiçoso. Não, mas é um esforço diligente, repetido, em que a pessoa continua, persevera. A unidade exige esforço. Somos um por todos e todos por um, é um lema bonito, mas a prática dele é trabalhosa. A prática é complicada, exige este esforço. Destas características dadas para o esforço, eu quero destacar duas que aparecem lá no livro de Romanos, Romanos capítulo 12. Nós leremos nos versos 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Humildade. Paulo diz: pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Isso é humildade. Humildade é você pensar de si mesmo, você avaliar a si mesmo de um modo adequado, de um modo apropriado. Pensar com juízo, pensar com moderação, pensar de modo sadio, sem delírios, sem se achar, pensando de você além dos limites. E a palavra até pode trazer a ideia de sanidade mesmo, como alguém que é são, não como alguém que acha que é muito mais, que é o rei da cocada preta, como se diz no popular. Não. É alguém que pensa de si mesmo adequadamente, corretamente,
não quer se sobressair, se colocar acima dos outros, alguém que sabe o seu lugar, que pensa com moderação sobre si mesmo, que pensa segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em outras palavras, que vê a si mesmo conforme Deus vê, conforme Deus lhe concedeu, conforme Deus repartiu aí a medida da fé. Esta não é a fé salvadora, não é o sentido aqui desta fé salvadora, é a fé definida nesse contexto, a fé no contexto dos dons, a fé no contexto das habilidades, a fé adequada para o exercício das funções e habilidades que Deus deu. Então ele diz: pense com moderação, conforme Deus distribuiu. A parábola dos talentos nos diz que Deus soberanamente deu a alguns 10 talentos, a outros 5, a outros 2. Ele é soberano. Então ele pode dar a alguns capacidade para tocar um bocado de instrumentos, e a outro não toca nada, só campainha quando chega nas casas, e pronto. E a pessoa que recebeu esse talento de só tocar campainha não tem que chegar aqui na igreja e dizer: eu quero tocar também, porque se não me botarem para tocar aí, eu vou dizer que essa igreja está fazendo acepção de pessoas, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, estão me desprezando, estão me colocando no canto negativo. Deus me deu talento para isso? Deu. Então, olha, me deu, né? Nossa igreja no passado, não recente, mas no passado, bem passado, já teve um regente de coral que eu chamo de um regente muito corajoso, mas muito corajoso mesmo. Quando aparecia alguém querendo cantar no coral e que não tinha o talento para cantar, ela só ensaiava uma vez, porque no final daquele ensaio, aquele regente chamava aquele amado irmão, sentava com ele muito carinhosamente e dizia: olha, irmão, tenta ver se o seu talento não é ensinar, se o seu talento não é pregar, se o seu talento não é fazer visitas, porque uma coisa eu sei, cantar não é. E é interessante que ele fazia, e eu nunca vi ninguém com raiva dele. Ele faz tudo isso, nunca vi. E até hoje não está mais em nossa igreja, mas até hoje é muito querido pelas pessoas que o conheceram. Mas eu gostei da abordagem dele. O irmão quer cantar, até porque eu acho que a música ela tem uma certa atração, né? Ela tem uma atração emocional, afetiva, né? Eu mesmo, muitas vezes eu fico: Deus, o Senhor poderia ter me dado alguns talentos na área de música, eu estaria até disposto a tocar alguns, porque eu acho tão bonito, tão encantador, mas Ele não me deu, pronto, certo? Porque a música mexe com as nossas afeições. Eu acho que entra também o fator vaidade, né? Porque todo mundo admira quem toca e canta bem, concorda? Acho que não sou eu que admiro, não. Todo mundo admira. Então entra esse fator vaidade. Então muitas vezes quando uma igreja tem um coral, aí muita gente quer estar lá. E talvez a pessoa está pensando de sua voz além do que convém. Então é hora de chegar e dizer para a pessoa, e a pessoa mesma reconhecer. Mas por outro lado, ela também não fica pensando: não, eu não recebi talento nenhum, eu não faço nada, eu não sirvo para nada nessa igreja, e não tem lugar para mim aqui. Também não. Pense com moderação. Isso também não é humildade, não. Ficar se diminuindo lá: eu não sei fazer nada, eu não sei. Isso não é humildade. Humildade é pensar de nós como Deus pensa, é agir conforme os talentos que Deus deu para nós, é você se avaliar à luz da palavra de Deus, à luz das situações que Deus colocou para você. Como é que se faz isso? Primeiro avalie os seus talentos, depois as oportunidades dadas. Eu gosto de ilustrar assim: o garoto quer ser um novo Ronaldinho, certo? Mas toda vez que tem um racha lá na rua ou na quadra, ele só é escolhido quando não tem mais ninguém.
isso deve dizer alguma coisa para aquele garotinho, meu amigo. Ó. Talvez você vai ser um grande empresário, né? Talvez você vai ser até um músico, um jogador de futebol. Então, preste atenção nos seus talentos, não apenas conforme você vê, mas conforme os outros lhe veem. Se você só é escolhido para jogar no time porque é o dono da bola, ou porque não tem mais ninguém, você já sabe que ser jogador de futebol não é um talento que Deus lhe deu. E aceite isso, tranquilo, certo? Deus lhe deu outros talentos. A mesma coisa na área da igreja. Então você quer muitas vezes pregar, eu quero pregar. E aí, quando no dia que é anunciado que é você que vai pregar, os irmãos vêm só por misericórdia. Então você já vai se tocando, eu acho que não é bem por aí não, né? Eu lembro de uma ilustração do pastor Jaime, quando o pastor Jaime Augusto, quando pastor numa determinada igreja, que um dia um irmão resolveu fazer um solo. E lá foi o irmão, fez o solo. Era aquele tipo de solo que todo mundo escuta já de cabeça baixa, porque tem vergonha de ficar olhando para o irmão. Mas o pior é que depois do solo, o irmão disse: olha, eu quero dizer para a igreja que Deus me disse, e eu então fiz esse voto a ele, que todo o culto dessa igreja eu vou cantar um solo. Quem conhece o pastor Jaime sabe que ele não perde viagem, não. Então, quando ele foi, olha, vamos fazer assim: no dia que essa igreja fizer um voto de todo o culto, ouvir o irmão, então o seu voto de fazer um solo está valendo. Até lá, o irmão procure fazer outra coisa. Então, pense de si mesmo como convém e leve em conta aí a maneira como as outras pessoas reagem. Pense de si mesmo considerando os outros, porque nós somos membros um do corpo. Essa é a ilustração que Paulo está dando. Somos membros uns dos outros, pertencemos a um corpo. Não adianta a minha mão querer cumprir funções que não são da mão. Ela pode até fazer, né? Ela pode até, olha, eu quero andar, eu quero ser um instrumento para andar. Eu posso até tentar andar com as mãos, vai dar um trabalho, eu vou cair, vou me machucar. Agora, na falta dos pés, andar com a mão é só, ou o contrário. Na falta das mãos, pegar as coisas com os pés é o jeito. Mas quando você tem o corpo, que as mãos estão ali, os pés estão ali, não tem por que um tentar fazer a função do outro. Não tem por que isso. E não tem também porque um desprezar o outro. Um depende do outro, certo? Você já deve ter percebido que quando um dos membros do corpo está sem poder atuar, todo o corpo tem que se esforçar um pouco mais e todo o corpo acaba sendo prejudicado. Nós pertencemos a um corpo. Procure achar, descobrir o seu lugar no corpo. E se acomode, no sentido bom de se acomodar, se conforme à função que Deus lhe deu no corpo. Respeite as outras funções. Não queira atropelar as outras funções. Sinta-se feliz por pertencer ao corpo e poder servir ao corpo. Sinta-se feliz. Talvez a sua função não seja tão visível. Nesse momento em que eu estou falando aqui com vocês, vocês estão de imediato vendo o tom da minha voz, vendo minhas expressões faciais e minhas mãos. Mas é só isso que está em trabalho para que vocês escutem o que eu estou falando? Não. Vocês não estão vendo os meus pulmões. Mas se eles resolverem falhar agora, sai alguma voz aqui? Não estão vendo nenhum dos órgãos, traqueia ou qualquer outros órgãos que produzem, que levam o ar a produzir a fala. Não estão vendo isso.
Mas se eles decidirem parar agora, e aí? Pode ter tom de voz, pode ter gesto, pode ter expressão facial, pode ter o que for. Vocês não estão vendo o meu cérebro, mas ele, pode-se dizer, é o que mais está trabalhando nesse momento, para as ideias chegarem, serem coordenadas, indo ao armazém de palavras e buscando qual palavra colocar, tratando com os pulmões, com todo o movimento de ar, com a boca, o movimento de lábios. É ele que está coordenando tudo isso. E se os meus pés ou as minhas pernas resolverem tremer agora e não se manterem em pé aqui? E aí? Acaba a mensagem. Talvez você dissesse, tomara que comece logo, para essa mensagem acabar. Mas o que eu quero ilustrar com isso é que não são apenas os órgãos que você está vendo ou percebendo de imediato que estão atuando aqui. Se um dente meu estivesse doendo, eita, seria difícil estar falando aqui com fluência. É todo o corpo que está trabalhando. E assim na igreja. Nem todo mundo aparece, mas todo mundo tem que trabalhar. Nem todo mundo vai aparecer em destaque. Há uma unidade do corpo, há uma diversidade de membros, há uma mutualidade, reciprocidade, dependência um do outro. Cada membro contribui para o bem de todos. Então deve-se deixar de lado a preocupação com o conceito que se tem de si mesmo, a mão começar a pensar, e o que vão pensar de mim aí quando você estiver falando? Aí a outra mão, não, eles têm mais é que o que eles vão pensar de mim? Aí o que seria produzido aqui? Imagine aí uma esquizofrenia no meu corpo, e cada parte do corpo preocupado, os meus olhos preocupados aí, ou como é que eu vou aparecer? Eu quero meu destaque, e aí a minha boca, o som da minha voz, as minhas mãos, e aí? Que mensagem iria sair aqui? Nenhuma. Pelo menos nenhuma que fizesse sentido. Tem que haver uma mutualidade, uma reciprocidade, cada um respeitando e contribuindo para o bem do corpo. Não é para o meu bem, e sim para o bem do corpo. Você já percebeu como o seu corpo reage quando alguém tenta lhe agredir? Por exemplo, alguém lhe taca uma pedra. O que de imediato você faz? Você coloca o braço. O braço aqui conversa e bata no nariz. Em mim não. É assim que o braço reage? Não, ele vai. Ele não está, e aqui nós estamos aprofundando a ilustração de Paulo, ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele está preocupado com o bem-estar do corpo. Deve ser assim no texto. E humildade é isso. É esse conceito de entender qual é a sua função no corpo de Cristo. Respeitar a função dos outros e cooperar. Mas além de esforço que se manifesta em humildade, é necessário usar os dons do modo estabelecido por Deus. Usar os dons para servir uns aos outros, dependendo então do Senhor, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Nem todos têm os mesmos dons, ainda bem. E aí, agora você deve exercer o seu dom, não conforme o seu desejo, não conforme você quer, mas segundo as ordens de Deus. Não, Deus me deu o dom de cantar e eu vou cantar e pronto. Não, Deus lhe deu o dom de cantar, ilustrando com esse dom, e Deus lhe disse também, mostrou na sua palavra qual a forma, qual a maneira, qual o modo desse dom ser exercido. Esse é o que Paulo quer ensinar aqui. Se o dom é de profecia, exerça de qualquer jeito, conforme a sua cabeça, é isso? Segundo a proporção da fé. Se é ministério, isso é serviço, dedique-se a isso. Faça disso sua dedicação. Se o seu dom é ensinar, então ensine, dedique-se a isso, esmere-se nisso. Se for exortar,
faça com dedicação. Contribuir, liberalidade. Se for liderar, com diligência. Misericórdia, com alegria. Eu creio que a mensagem geral aqui é: dedique-se ao dom que Deus lhe deu e faça o melhor possível. Não fique com inveja dos dons que os outros têm. Ah, mas eu queria tanto aquele dom, eu queria tanto ser como fulano, eu queria tanto ser como ciclano. Pare com isso. Tente encontrar o seu dom no corpo de Cristo e esmere-se, seja diligente em exercer este dom, sem orgulho, sem se achar, sem cobiçar o que é de outra pessoa, sem autoestima exagerada, encontrando o seu lugar e usando os seus talentos, fazendo uma avaliação humilde e sóbria do que você é e daquilo que Deus lhe tem dado. Tome cuidado aí com o orgulho, mas o orgulho se manifesta também na omissão. Você sabe que Deus lhe deu aquele dom, mas você não vai fazer porque tem medo de falhar, tem medo do que os outros vão dizer, e aí você se esconde numa pseudo-humildade. Isso é falsidade. Então, se, por exemplo, Deus lhe dá o dom de ensinar, não, mas eu não vou ensinar porque vão rir de mim, e aí você se cobre numa capa de humildade, eu sou muito tímido. Não, isso é orgulho de um outro jeito. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, então eu deixo de fazer aquilo que Deus me colocou para fazer. Se Deus me deu o talento e me colocou para fazer, e me deu a oportunidade para fazer, eu tenho mais aqui fazer. E se as pessoas rirem de mim? Riram de Jesus, fizeram chacota de Jesus, chamaram Paulo de louco. Você se julga melhor do que Jesus por não querer que as pessoas riam de você? Ou que elas falem mal de você? Ou que elas lhe critiquem? E esse tem sido um grande problema. Não sei se aqui, mas pelo menos na igreja onde eu sou, não, eu queria me candidatar a isso, mas as pessoas criticam muito. Meu amigo, você não vai fazer nada. Só isso. Entende? E olhe lá, se você morrer no dia do enterro, ninguém vai lhe criticar, mas depois ainda é capaz de, rapaz, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Não é assim que se age. E esse medo é orgulho. Orgulho covarde. Deus lhe habilitou, Deus lhe deu talento, Deus lhe deu a oportunidade e você fica se escondendo no medo. Se Deus lhe deu a oportunidade, lhe deu o talento, exerça. Agora também cuidado com as pressões causadas pelas necessidades das pessoas. As pessoas podem lhe pressionar, elas podem querer abusar de sua boa vontade, e aí também você deve ser cuidadoso quanto a isso, especialmente as pessoas que não querem trabalhar. E aí aqueles que querem trabalhar acabam fazendo o quê? Não sei se isso acontece aqui, pastor. Então talvez, mas eu vou falar mesmo assim, mesmo que não aconteça. Quando você tem num grupo de 10, uns 2 que querem trabalhar, o que acontece com esses 2? São presidente, tesoureiro, secretário, faxineiro, prega, ensina, canta, toca, como se diz no futebol, bate o lateral, corre para receber, bate o escanteio, corre para cabecear. Cuidado com isso também. Cuidado para que você, sendo mão, não deixe que o resto do corpo se explore, lhe explore e se acomode. Exerça o talento, o dom, a oportunidade que Deus tem lhe dado. Exerça isso. Tenha equilíbrio nisso. Quero encerrar com algumas perguntas quanto a essa parte. O que você gosta de fazer? Pense nisso. O que eu gosto? Na obra de Deus, o que eu gosto? O meu coração vibra.
os meus olhos brilham. Isso eu gosto de fazer. Isso é uma pergunta. O que você gosta? O que você vive? O que faz os teus olhos brilharem por fazer na obra de Deus? Mas a segunda, o que você é capaz de fazer? Não é aquela história lá do menino que gosta de jogar futebol, mas não só o que eu gosto, mas aquilo que os meus talentos se encaixam, aquilo que se adequam aos meus talentos. Então há pessoas, por exemplo, que eu conheço, na minha igreja tem pessoas que acorda, passa o dia, respira, pensa, fala, criança, certo? Estou pensando numa senhora agora que é criança, sobrou dinheiro no caixa da igreja, criança, precisa de uma verba, criança, precisa, criança, ela respira criança, pensa em criança, e se não tomar cuidado, toda a atividade da igreja vai para as crianças, é o que faz o coração dela vibrar, e ela é boa nisso. Então o que faz você vibrar? E o que você faz bem? Terceiro, o que pessoas maduras e experimentadas acham que você faz bem? O que o seu pastor, o que as pessoas que te conhecem há mais tempo acham que você faz bem? E aqui me permite um testemunho pessoal, né? Quando eu me envolvi na obra da igreja, eu fiz de tudo, desde tentar tocar violão, cantar no coral, dirigir coro, tal, foi tudo, até que achei o meu lugar, ensino. E como isso foi achado? Um gosto nasceu, um gosto foi criado, e as pessoas mais maduras começaram a dizer: você faz bem. É bom ouvir uma aula sua. Então, as pessoas mais maduras, entendem? Dizendo isso, é como Deus confirmando: é isso aqui que eu quero que você faça. Esse é o caminho que eu tenho para você. O que lhe atrai em determinada função? Por exemplo, o que lhe atrai para querer ser um músico? O que me atrai é porque os músicos sentam lá na frente. Aí todo mundo vê eles. Pronto. Isso não é essencial à função de músico, isso é acidental. Eu já fui em igreja que os músicos ficam lá atrás. Pronto. Então, se você fosse para essa igreja, o seu dom já não seria mais ser músico. Você tem que ver o que lhe atrai na função. E se aquilo que lhe atrai é essencial à função. Rapaz, eu gostaria de ser pregador. Por quê? Porque ele sempre vai para a igreja de gravata. Eu acho tão bonito aquele celular de gravata e tudo. Eu gosto disso, eu gosto de usar gravata. Agora, usar gravata não é essencial à função do pregador. Então, se é isso que lhe atrai, está fora. Você tem que perguntar se o que me atrai é essencial à função. Deve lembrar que cada função tem os seus ossos, tem os seus espinhos. Então o pessoal aqui para tocar tem que ensaiar, tem que chegar mais cedo, tem que afinar os instrumentos. Mas isso eu não gosto não. Essa é a minha parte. Para pregar ou dar uma aula tem que estudar. Não, agora estudar, eu gosto de ensinar, de estudar não, está fora, não tem. É impossível ensinar sem estudar. Então lembre-se que cada função tem o seu pacote de sacrifícios que vai junto, e você deve estar disposto a acolher agradavelmente, com alegria, esse sacrifício. Por exemplo, quem gosta, tem o dom de ensinar, estudar, não é nenhum sacrifício. Mas se pudesse, né, eu brinquei, se eu tivesse, encontrasse alguém que me pagasse só para eu ler, rapaz, puxa, seria quase o céu para mim, né? Até hoje não apareceu, mas
E eu acho que não vai aparecer e nem deve aparecer. Mas, para quem gosta da coisa, para quem gosta, por exemplo, de música mesmo, tem o talento, rapaz, se pudesse passar o dia todo tocando, até os ouvidos dos outros não aguentam mais. Por quê? Porque tem um talento, gosta. Não é só a questão de aparecer, não é só a questão de ser destaque, é que gosta mesmo, recebeu um talento. E mais uma pergunta: que oportunidades você tem? Que portas Deus tem aberto para você? Ok? Essas perguntas são para lhe orientar, não lhe deixar perdido, a você usar bem os dons que Deus tem lhe dado. Somos um por todos e todos por um. Para isso, precisamos ser controlados, presos pelo amor de Cristo. Nossa vida ser dirigida, motivada e controlada pelo amor que Cristo tem por nós. É preciso entendermos que a base da nossa unidade é o sacrifício de Cristo. Foi a cruz de Cristo a base de nós sermos um. E é preciso também exercer esforço humilde e um esforço em servir com os dons, com os talentos que Deus tem dado a você. Que esta igreja continue caminhando, controlada pelo amor de Cristo. Que isto seja aquilo que prende vocês, aquilo que cerca a vida de vocês, aquilo que amarra vocês, aquilo que motiva vocês, esse amor de Cristo. Que vocês nunca esqueçam que a unidade de vocês, como foi cantado, custou um alto preço. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. E que é em cima desta obra que está alicerçada a unidade de vocês. E que cada um de vocês, cada dia, levante sabendo: se eu quero que a minha igreja continue unida, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me esforçar com humildade e descobrir onde eu posso exercer o meu serviço, onde eu posso exercer a minha função. E aí sim, nós seremos um por todos e todos por um. Amém.